Por favor, então, todos desliguem seus microfones para que a gente possa ter uma melhor performance aí da plataforma, né? Eu quero desejar boa noite a todos e, em nome do nosso companheiro governador, Jorge Calixto, eu gostaria de convidar todos os dirigentes leonísticos aí presentes a esse evento que se considerem aí na mesa diretora desse seminário. Isso não é uma reunião formal, mas é um seminário importante de GMT, do Distrito LC11, dentro de um plano de trabalho aí do DLMC, do DMLC. De fato, é uma grande honra recebê-los aqui todos nesta noite. Em nome de Deus, então, pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, eu declaro aberto esse seminário virtual GMT do LC11 como parte da nossa programação do GMT do DMLC. Inicialmente, eu quero convidar a nossa companheira Cláudia Leitão Barbosa, do Lions Clube Cachoeiro Águas de Março, para conduzir a invocação a Deus. Boa noite a todos. Vamos fazer, então, a invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecer melhor e, assim, podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e perseverança. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho, assim seja. Assim seja. Agora convido a todos para ouvirmos a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira com bastante reverência à nossa bandeira nacional. Obrigado, companheiro Alexandre. Bom, esse é um seminário que está inserido dentro de um planejamento do grupo de GMT do Distrito Múltiplo LC, comandado pelo companheiro João Paulo, né, do LC12, e hoje é focado mais no Distrito LC11. E aqui hoje nós temos a satisfação de anunciar que vamos contar com a contribuição para os debates nessa noite, os nossos convidados, o companheiro Rodrigo Lavieri Mendes, do DLC2, e o companheiro Dalton César Oliveira, do DLB3, a quem antecipadamente agradecemos imensamente esta oportunidade e esse seu tempo disponível para trazer informações e conceitos para todos nós.
Nesse momento, eu passo a palavra ao PDG, companheiro João Paulo Teixeira, que é o coordenador do GMT, do DMLC, do Distrito Múltiplo, para que faça aí as suas considerações. Ele que é o idealizador dessa série de seminários no Distrito Múltiplo. Com a palavra, o nosso companheiro João Paulo. Boa noite, companheiros, companheiras. Na pessoa do nosso governador Jorge Calixto, quero cumprimentar a todos e agradecer a todos pela presença, pela participação, principalmente o companheiro Rodrigo, o companheiro Dalton e o companheiro Zoé, que não mediram esforços para realizar esse evento hoje. Nós temos hoje pessoas muito capacitadas, companheiros de ponta mesmo, que vão agregar mais valores ainda a esse pujante distrito que é o LC11. É um prazer estar aqui com vocês e que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos abençoe nessa noite maravilhosa que estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, companheiro João Paulo. Bom, agora vamos partir para o que interessa, que na verdade são as palestras dos nossos companheiros Dalton César e Rodrigo Lavieri. Mas antes disso, eu queria muito resumidamente, muito rapidamente, falar para vocês sobre a meta, ou as metas, na verdade, do nosso companheiro governador Jorge Calixto para o ano leonístico 2020-2021, focado em GMT. Na verdade, nós temos uma declaração de meta que ele colocou e assumiu, que é aumentar e manter o quadro associativo através do aumento líquido de pelo menos um associado por clube durante o ano leonístico. Ou seja, nós temos 50 clubes, então ele tem como meta fazer o crescimento do nosso quadro associativo de pelo menos 50 novos associados em termos líquidos. Para isso, ele vai trabalhar a fundação de um clube de Lions, com pelo menos 20 associados, vai trabalhar a criação de 2 núcleos, com 20 associados, 10 cada um no mínimo, vai trabalhar a fundação de um Léo Clube, que aí é paralelo, com pelo menos 12 associados. Vamos trabalhar também incentivando os clubes prioritários, aqueles que possuem menos de 20 associados, a se reorganizarem, a se motivarem a buscar novos associados e realmente recuperar esse número mínimo de 20 associados. E, por fim, trabalhar fortemente na retenção de associados, trabalhar a retenção de associados. Por isso, a extrema relevância dessas duas palestras que nós vamos ouvir a partir de agora, focado primeiramente na questão de fundação de clubes especializados e também de núcleos, e, na sequência, vamos falar sobre a filiação de novos associados e a sua retenção no clube. Nós sabemos quanto que nós perdemos de associados, então nós precisamos trabalhar isso daí. Então, nós iremos, sem mais delongas, partir para a palestra do companheiro Dalton César Oliveira, que eu passo em seguida a ler muito resumidamente o seu currículo leonístico. Então, o companheiro Dalton César Oliveira é coordenador atualmente distrital do DLB3 de clubes de interesses especiais. Ele tem 36 anos, é mineiro de Uberaba, advogado e executivo, com atuação em multinacionais desde 2012. Atualmente é gerente de território da Philip Morris. Ele foi Léo, e no Léo ele teve inúmeras participações, inúmeras atividades. Foi presidente de clube, presidente de distrito, presidente de distrito múltiplo, e Léo, e foi considerado o Léo do ano de 2012. No Lions Club, ele foi fundador em 2009
e presidente do Lions Clube Uberaba Santos Dumont, coordenador GLT do distrito e presidente da divisão C, também do seu distrito, o LB3. LB3. Assessorou diversos governadores e é Leão Orientador Certificado, responsável pelo Lions Clube Unai, Luiz Gustavo Gomes, e do Lions Clube Uberlândia, 1º de maio. Ele tem vários cursos reconhecidos por LCI. Leão Orientador Certificado, obtido em Brasília em janeiro de 2018, fez o Instituto Regional de Liderança Leonística em Goiânia, no estado de Goiás, em março de 2018 também. Fez o Instituto de Liderança para Leões Emergentes em Lima, no Peru, em abril de 2018. É um leão que, pelo que nós sabemos e conhecemos e vemos, vive dando palestras, fazendo instrução para novos associados, novos dirigentes leonísticos no seu distrito e em outros distritos, dando palestras. Então, é um leão muito qualificado para estar aqui e dar a sua contribuição para nós. Muito obrigado antecipadamente, companheiro Dalto, e a palavra é sua. Companheiro, pelas palavras, pela leitura. Todos me ouvem bem? Sim, agora sim. Maravilha. Então, eu peço que comece a apresentação do início, ela está aí no último slide. Volta para a gente poder acompanhar, por favor. E já aproveitar para agradecer o espaço. Prometo desenvolver os trabalhos aí dentro do tempo estipulado. E espero contribuir aí. A gente sabe que o Distrito Múltiplo LC como um todo já está bastante desenvolvido nesses encontros, né? No preparo aí de lideranças, de leões. Então, a gente tem acompanhado essas reuniões de vocês e aprendido também sempre a cada encontro. Está abrindo aqui para mim. Ok? Então, o título que a gente escolheu para delimitar bem o tema foi o alvo certeiro. Como vocês viram na leitura do meu currículo, eu venho da iniciativa privada. E, às vezes, a gente, em alguns pontos, a gente tem alguma dificuldade em deslanchar com Lions, mas eu sou um apaixonado pela associação, principalmente com tudo que Lions Internacional tem produzido. Então, tem muito material, tem muita informação disponível, então a gente precisa ser certeiro. Então, nosso desafio hoje é buscar relembrar, que a maioria desses assuntos nós já sabemos, mas relembrar um pouco do que é que a gente pode pôr na máquina aí para poder ajudar esse trabalho de crescimento de clubes, de fundação, e vamos discorrer sobre os núcleos e a fundação de clubes que a gente tem chamado carinhosamente aí de clubes especializados ou clubes especiais, que na tradução literal veio como clubes de interesse especiais. Pode passar. O meu currículo já foi lido, não agradeço, para a gente poder se ambientar, pode passar. E aqui, pessoal, sempre que a gente vai fazer algum treinamento ou levar qualquer informação para o clube, eu tenho esse cuidado, de setar expectativas de que tudo que eu estou falando aqui foi buscado, trazido de alguma fonte lá internacional. A gente sempre recomenda o site, tem os direcionamentos que a gente recebe por e-mail, ou acompanhando as decisões, as normativas de Lions Internacional, mas sempre a gente focar. Lá já tem muita coisa, como a gente falou, então não precisa da gente ficar reinventando a roda. Se a gente pôr para funcionar tudo que já está disponível, a gente já estaria bem evoluído. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem acesso hoje à informação, à internet. Então, eu faço esse compromisso de vocês de que tudo que tem nessa apresentação não é da cabeça do Dalto, veio aí de alguma forma de Lions Internacional. Pode passar. Bom, eu pus aqui uma foto do site, que é onde a gente busca, é o primeiro contato, e embora eu tenha entrado no Lions como fundador em 2009, eu já acompanhava como Léo o trabalho de Lions há alguns anos. Eu comecei a frequentar o Léo, tomei posse em 2004, 2005,
E eu sempre fiquei muito encantado com a estrutura de informação que a gente tem. Quem acompanhou os primórdios dos primeiros sites, né, que tinham disponível, o quanto a gente evoluiu, quando a gente compara, inclusive, com os nossos parceiros, né, de Rotary, outras instituições congêneres aí, a gente vê o quanto o nosso site ele é bem estruturado. Né? Mas isso demanda um pouco da gente, né? Para navegar no site lá internacional, por ter muita informação, a gente pode acabar se perdendo. Então, é muito comum que nos primeiros acessos as pessoas não achem, mas com o contato, com a prática, com essa cultura de acessar o site, isso a gente vai conhecendo os caminhos, familiarizando, e isso facilita o nosso acesso. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente, quando precisava de algum assunto, igual nós vamos falar de temas muito específicos aqui, nós teríamos que recorrer a alguma liderança, às vezes por telefone, por carta. Eu estou falando de logo atrás. O meu clube foi fundado através de carta, troca de carta, meu clube de Léo, em 2000, tá? Logo ali atrás. Então, quanto a gente evoluiu, acelerou. Hoje, se você não achar alguma coisa formalizada no site, você manda um e-mail, a instituição te responde. Então, a gente tem essa celeridade e a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente sabe que nem todo associado ele tem o know-how suficiente para buscar e extrair do site todas as informações, não está atualizado, tem coisas ali que talvez não são 100% usuais. Então, o papel da liderança é facilitar esse fluxo. Então, vamos entrar já para falar especificamente dos assuntos que nós vamos tratando, vamos seguindo aí, dentro do site internacional, o que é que nós temos disponível. Pode passar. Bom, quando a gente fala de fundação de clubes, que é um tema que não é novidade para ninguém, todo mundo aqui já entrou num clube que foi fundado e vivenciou a fundação de outro clube ou a do próprio clube, mas eu percebo que nós, como Leões, fomos nos especializando nessa fundação de clube, até porque todos sabem da dificuldade e o desafio que é todo o processo, né? Desde reunir as pessoas, às vezes em uma outra cidade, conhecer um grupo. Então, hoje, a gente tem um material disponível no site lá internacional, que é o Guia para o Desenvolvimento de Novos Clubes, que ele traz um passo a passo muito rico. É claro que na prática, nós estamos falando de Brasil, às vezes nem tudo que está no padrão vai solucionar as nossas demandas. Mas eu acho que é muito importante a gente ter um norte. Tá? De novo, eu vou sempre citar a fonte como Lions Internacional, site Lions, mas jamais diminuindo a importância daqueles que fizeram acontecer na prática. Então, é muito importante que Lions mantenha essa tradição e esse funcionamento através das nossas lideranças. Porque, às vezes, você pega uma teoria ali, mas quem já desenvolveu isso na prática, quem passou por... Existe o ditado, vocês sabem bem, que o governador aprende a ser governador na hora que ele está deixando o mandato, que é aí que ele está pronto. Então, na mesma forma, isso aplica para todos nós, em todos os cargos de Lions. Então, esse conhecimento prático, empírico que a gente adquire, ele é fundamental para a gente ir preenchendo as lacunas. Eu não vou falar de etapa por etapa aí, porque a gente conhece bem, isso está lá bem descrito no manual, mas eu gostaria de lembrar que seguir o padrão, na pior das hipóteses, é o norte que a gente tem, que vai garantir que uma pessoa que às vezes não tem acesso a tantas lideranças, ou um distrito que às vezes não está tão estruturado, um clube que não tem muito contato com o distrito. No meu distrito a gente tem muitas cidades pequenas. Então, às vezes, na capital, nas cidades de maior porte, você tem pessoas mais desenvolvidas na liderança. E no interior, que às vezes os clubes são fortes, então, você não tem tanto contato. Então, a gente precisa ter um recurso para pôr na mão dessa pessoa e ela fala, seguindo aqui, você vai conseguir concluir. Então, seguindo as etapas, eu gostaria de destacar só um ponto que está em vigor, e isso vai em linha com tudo que a instituição tem feito,
aproveito para abrir um parênteses, todos nós estamos passando por grandes dificuldades por causa do coronavírus. A gente ouve baixa, pessoas com dificuldade de pagar mensalidade. Então, o desafio nosso como liderança é descobrir a forma de crescer mesmo com essa adversidade. Então, eu fiquei muito satisfeito quando o Lions Internacional aprovou, ainda que provisoriamente até o final do ano, aí, descontos para a fundação, né, e para novos associados. Para a fundação de clube, a isenção da joia, e a isenção da joia para novos associados que tomarem posse. Então, assim, a gente ainda tem esse período aí para aproveitar, mas eu queria, com essa deixa, lembrar que sempre tem algum recurso disponível, algum desconto, algum subsídio, algum incentivo, e é nesse ponto que a gente tem oportunidade de facilitar a vida daqueles que estão ingressando. A gente que sabe que o financeiro é sempre um assunto delicado, é sempre um problema, né, uma situação que a gente tem que se preocupar. Então, queria relembrar esse desconto aí e, enfim, chamar a atenção para que a gente possa estar sempre buscando essas condições. Pode passar outra página. O desconto, eu falei, foi nessa página, estou acompanhando. Então, na 10ª etapa aí, o mais importante já para a gente poder direcionar para o próximo assunto, lembrar, né, dentro de tudo que a gente falou de fundação, que a gente tem essas condições especiais de taxas, que acho que facilita a adesão de algumas pessoas, mas acho que o que vai definir a fundação do clube ali para os próximos passos é a gente estabelecer um desenvolvimento contínuo de clubes. De novo, Lions tem diversas ferramentas no seu site que vão permitir, que são sugestões. E eu ouvi uma palavra do nosso, aqui nós temos no LB3, o nosso diretor ex-diretor é o Figueira, né? Companheiro Luiz Geraldo Matheus Figueira, e ele falou uma frase recente que eu gostei, concordo. Lions está cada vez sugerindo mais e obrigando menos. E é bem isso, nós temos muita coisa à disposição. E a gente vai ajustando de acordo com a realidade, com a necessidade de cada um. Então, acho que assim, se nós, como no intuito de fundar clube, utilizarmos dos recursos que temos para desenvolver pessoas, buscar iniciativas de trabalho, iniciativas de qualidade, todas aquelas ferramentas, nós vamos apresentar algumas aqui brevemente, mas todas aquelas ferramentas que vão facilitar a vida, né, que vão explicar o funcionamento melhor de Lions, né, de melhores serviços. Então, quando eu falo de desenvolvimento contínuo de novos clubes, isso vai envolver muito os clubes que estão fundando. Quem já passou por uma fundação de clube sabe que durante alguns anos, aquele novo clube, qualquer dificuldade, ele vai recorrer ao clube fundador, né, ao clube padrinho. E então é importante a gente estabelecer esse desenvolvimento contínuo. E qual que é a forma mais tradicional e que Lions tem gastado energia, que eu tenho achado incrível? Eu não sei, cada distrito múltiplo agora está conduzindo de alguma forma. Na minha época, eu fui certificado como leão orientador em um treinamento feito pelo Hirohito. E eu achei espetacular, né, aquele treinamento dele. Eu já presenciei com outros. O Hirohito, né, desenvolveu um treinamento espetacular, porque o material de Lions é espetacular. E então Lions tem dado uma atenção muito especial para esse programa. Pode mudar, que brevemente também, não vou falar especificamente dele, mas gostaria de reforçar esse programa, que é o programa Leão Orientador Certificado. Indiscutivelmente, no processo de fundação de clubes, normalmente, algumas pessoas fazem grande diferença. Que é o leão experiente, que é o presidente do clube padrinho, que é o leão antigo que está disponível lá. O distrito tem uma série de pessoas que está disponível, que tem conhecimento e tem vontade de ajudar. Mas através do programa Leão Orientador, de novo, o material de Lions, o padrão de Lions, ele pode ser aplicado de uma forma mais estratégica, né, contínua. Então, já passei
pela fundação do Lions Clube de Unai, acompanhei nos 2 primeiros anos, e agora estou tendo a oportunidade novamente de acompanhar o Lions Clube de Uberlândia, 1º de maio. Uberlândia, que depois de Brasília, é a maior cidade dentro do meu distrito. Então, a gente aprende muito. E, ao mesmo tempo, o clube depende muito de pessoas que estão interessadas em fazer essa contribuição. Então, o programa Leão Orientador, eu sei que estou vendo aqui pelos rostos, muitos de vocês aqui já têm, né, já foram certificados, mas colocar o treinamento em prática, ser o Leão Orientador de um clube novo, faz toda a diferença. Então, não vou falar sobre o programa em si, mas convido vocês a recapitularem esse assunto, que faz toda a diferença, né? No final das contas, um clube pode ir bem ou até mesmo não ir para frente por conta da falta de estrutura, falta de apoio. Né? Às vezes as pessoas têm boa vontade, mas não têm o direcionamento. Então, o papel do Leão Orientador, certificado por Lions, com as informações necessárias, é fundamental. Pode passar. Lembrando que é um programa que está em vigência, então eu fico muito satisfeito em ver a estrutura de Lions Internacional. E quando eu falo, pessoal, às vezes o Leão de Clube, ou de uma cidade menor, eu falo de cidade menor porque a nossa região tem muito, mas não tem a noção da riqueza que nós temos. Quando falamos que o Lions é o maior clube de serviço do mundo, não é à toa. Eu trabalho em multinacional, a minha é a maior do segmento. E os treinamentos, os materiais que a gente tem numa multinacional lucrativa, né, empresa, são muito parecidos com o Lions. O Lions não perde nada para essas multinacionais em termos de investimento. Então, a nossa associação tem uma estrutura muito forte, muito capacitada, e então nós temos que aproveitar isso. Quantos e quantos materiais a gente tem disponíveis, programas e coisas que foram pensadas por pessoas estratégicas, por pessoas com capacidade analítica, e que às vezes a gente não põe para rodar. Então, sempre fazendo essa provocação da gente trazer esse recurso que já foi pago, às vezes caro, o nosso site, o nosso centro de aprendizagem analítica, são ferramentas caríssimas e de muito sucesso, mas a gente tem que pôr para funcionar. Entrando agora no guia para núcleos, tá? Também não é um tema nada novo, mas, em virtude de todo esse cenário, temos percebido que é um facilitador para a fundação de clubes. Lá atrás falamos superficialmente de fundação de um novo clube, mas todo mundo se depara com aquele problema. Nossa, mas eu tenho que arrumar 20 pessoas, né? Eu tenho que arrumar uma diretoria completa ali, a pessoa já tem que entrar por dinheiro, pagar as taxas, já começa a pagar pecúlio, aquela coisa toda, e criar uma sede e tudo mais. Então, assim, lógico que é muito bom a gente ter a condição de fundar imediatamente um clube, já criar um grupo totalmente estruturado, mas hoje nós temos essa facilidade de organizar um núcleo, né, para poder trabalhar de uma maneira mais informal, de fazer uns pequenos testes. Lembra daquela máxima da iniciativa privada? Né? Testa pequeno, começa pequeno, testa rápido. E, então, nesse sentido, o Lions também está muito moderno, embora seja uma ferramenta já mais antiga. Então, não vou descrever aqui para vocês tudo que está escrito, mas, relembrando a questão do núcleo, você pode ter um núcleo com apenas 5 pessoas. Então, o meu clube de Uberaba, eu quero criar um novo clube. O que nós vamos fazer? Vamos testar, vamos ver as pessoas, né, com a afinidade que nós temos, vamos juntar ali meia dúzia, 10 pessoas, vamos começar a trabalhar com elas. Como é que funciona na prática? Só para a gente relembrar, elas vão ser associadas do clube principal, do clube matriz, mas vão fazer reuniões, atividades à parte ali, o Lions vai nomear uma pessoa para acompanhar, então é uma coisa muito rápida, não depende daquela série de aprovações, não tem que tirar um CNPJ, ir no cartório, registrar, tudo mais. Então, é uma forma, e Lions tem um material, esse guia para núcleos é excelente, responde todas as dúvidas, também dá o passo a passo. De novo, nós temos que admirar e conhecer o trabalho da nossa associação. Está tudo pronto, não precisamos inventar a roda. Pegou o guia, pôs para funcionar. Então, acho que essa é a grande vantagem. Muitas vezes as pessoas, por nunca terem visto
Por exemplo, a realidade de núcleo do meu distrito é muito recente. Então, nós temos poucos exemplos, mas na hora que você olha o guia, ele te responde tudo, não precisa, assim, não gera dúvida. Tá? Então, eu queria relembrar esse núcleo, que a gente vai usar ele para... Vamos linkar todos os assuntos hoje. Nós começamos falando da fundação de clubes, nós vimos ali que uma figura, um grupo experiente é importante, né, usar as ferramentas que a gente tem, eu citei inicialmente o Leão Orientador, né, certificado. Agora nós falamos do núcleo, que é uma facilidade para que você comece a formar o grupo antes da fundação do clube, e agora nós vamos encerrar com o assunto principal da noite aí, do meu tema, né, que eu fiquei muito satisfeito de poder, pode passar um slide, poder trabalhar esse tema na prática. Esse ano estou como coordenador de clubes de interesse especial no meu distrito, né, e temos aí já 2 cidades mapeadas comigo para a gente fundar novos clubes. E é isso, é um tema relativamente novo, mas que a realidade não é tão nova assim. Por exemplo, aqui ele traz algumas sugestões de situações onde podemos fundar um clube de interesse especial. Um clube de cultura, não sei, talvez um grupo que já exista ali, é um grupo de leitura, é um grupo de teatro, que quer fazer um trabalho social, por que não transformar esse grupo num Lions Club? Lógico que eles vão seguir os princípios, vão ter que aprender o que é o Lions, mas você já está com um grupo formado ali, né? Fase da idade. Eu acho que o Lions se consolida muito aí na terceira idade, né, com um pessoal um pouco mais disponível. Então, mas nada impede que a gente tenha também clubes mais jovens, clubes de meia idade, enfim, a fase da vida, ela define muito ali o tipo de disponibilidade, condição que a pessoa tem, de causa, profissão. Aqui na minha cidade, na época ainda não existia formalizado o clube de interesse especial, mas Uberaba em 2009, na gestão do Eberhard, inclusive a gente levou ele para fundar o primeiro clube aqui, um clube formado por policiais militares, tá? Dentro do batalhão de polícia militar, Lions Clube de Uberaba, Tiradentes. Então foi um clube formado, fechado só com militares. Naquela época, né, ainda não tinha incentivo, ainda não tinha direcionamento. Então, para a gente entender que existe esse canal, né? Hoje ele é formalizado, ele é estudado, ele é incentivado, mas Lions sempre buscou, nós sempre, na tentativa de fundar novos clubes, nós sempre buscamos outros caminhos. Um outro exemplo, a gente vê aí, por exemplo, muito grupo de motoqueiro, né, querendo, às vezes fazem um clube de motoqueiro ou não, às vezes os caras, né, esses caras poderiam se tornar um clube de Lions, por que não? O ponto principal aqui para a gente poder entrar um pouco nas ferramentas eu ouvi isso também, não tá no site, mas eu ouvi de dirigentes nesse assunto, que as pessoas estão entrando no movimento muito mais pela causa do que pela instituição em si. Lions é mundialmente reconhecido, é muito importante, mas talvez só isso não baste para a pessoa, né, com a vida corrida que tem, com seus interesses, com seus afazeres, para ela ingressar no Lions. Então, ela se vincula mais... Perdão. Às vezes ela até entra, se vincula mais, ela tem um interesse, uma afinidade a mais, repaginado, inclusive, as nossas causas. Talvez a visão, por si só, não era suficiente para a gente entrar nesse novo século. As sociedades têm outras necessidades. Visão ainda sempre será importante. O meio ambiente, o câncer infantil, diabetes, que é o mal do momento. Então, estabelecer causas interessantes, importantes, também está dentro da estratégia de trazer as pessoas que querem trabalhar por algo maior. Então, pode passar. Também fiquei muito satisfeito com essa iniciativa. Então, aqui, né, uma imagem de como que é o modelo, a comunidade, as categorias, os recursos. Então, o nosso quadrado, o nosso círculo está muito bem fechado. A gente percebe que Lions ele estrutura de uma forma
que a gente pode, primeiro, ter Olha, vamos lá, infinitas fechei. opções. Ela sabia, ela foi, né? Ela sabia, ela ficou muito internada e papapá. E ela falou que a Neuza falou, Acho que ajuda, tá? Moderador, é isso. Obrigado, gente. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, estamos encerrando o tema já, tá? Mas esse é justamente o nosso alvo certeiro, é isso daqui. Nós queremos fundar novos clubes, tá? Vamos usar pessoas preparadas, então desenvolver as nossas lideranças, sejam através do Leão Orientador Certificado, nos grupos que a gente tem, esses desenvolvimentos que nós estamos fazendo aqui. Aliás, parabenizar a iniciativa, é excelente. Tá? Voltamos com o núcleo, que é a porta de entrada ali, para que a gente possa ter mais rapidez, para poder criar grupos pequenos, testar antes de chegar à fundação do clube. E agora nós chegamos no ponto-chave, que é ter uma causa, ter uma afinidade para fundar um clube de interesse especial. Então, pode passar. Além de todas essas causas que foram apontadas, que são facilitadores, nós temos hoje, começou na gestão passada, mas esse ano nós já fomos cobrados, aí, a maioria dos governadores, dos distritos, houve uma reunião, com os líderes de área, aqui no Brasil a gente responde para o companheiro Heraldo, lá do LB4, do Mato Grosso, que está capitaneando esse assunto aí de clubes de interesse especial. E aqui a gente tem o desafio de que cada distrito nomeie, vocês já devem ter nomeado, aqueles que nomearam ainda têm oportunidade, 3 pessoas para atuar como coordenador. Então, esses coordenadores vão ser pessoas que vão entender mais desse assunto, como que funciona o clube de interesse especial, o que tem disponível, tem subsídio? Tem subsídio disponível também para nossos clubes, tá? Então, esse é o primeiro passo, essas pessoas para ajudar a facilitar. Ou, às vezes, o clube ou a pessoa tem interesse, olha, eu quero colaborar um assunto que eu conheci, gostei, quero colaborar, ele procura o governador, e aí ele vai te fazer um plano de desenvolvimento. Então, com esse plano, você mapeia as cidades, os clubes que você quer fundar, começa o trabalho, e se der tudo certo, você conseguir fundar, o Lions Club te reembolsa os custos lá, de despesas dentro das políticas de reembolso da instituição. Tá? Em seguida, pode passar, tem uma lista aí com perguntas frequentes, então aqui já tem as respostas prontas aí, mas eu vou deixar isso na tela, deixar meus contatos aí e o material à disposição. Tá? Só para encerrar, deixar claro que o clube de interesse especial é uma faculdade, é uma opção, não tem nada obrigatório, mas é uma ferramenta muito importante, muito útil para que a gente possa seguir com esse trabalho de expansão. Então, às vezes nós já temos grupos aí formados, às vezes dentro de empresas, dentro de instituições, de escolas, pessoas que já têm a afinidade com os valores de Lions, elas já têm uma habitualidade ali, aí a gente encaixar a proposta certa no momento certo, tá? E aí, no sentido de, não somente de reembolso, mas principalmente de trabalhar esse foco, clubes antigos também podem delimitar, nosso clube tá decaindo, o pessoal está saindo, não quer entrar, o clube também ele pode votar em reunião e passar a ser um clube de interesse especial. Nosso negócio é meio ambiente. Agora a gente fez uma campanha, gostamos, o nosso clube já tem 30 anos, mas a partir de agora, a nossa próxima fase de vida do clube, nós queremos focar em meio ambiente. É possível? É possível, tem um caminho para nomear lá, e aí nos relatórios, no site lá internacional, pelo MyLCI, você consegue ver os clubes que se identificaram como de interesse especial. Tá? Eu vou ficar à disposição para responder perguntas, para tirar dúvida, mas gostaria, inclusive, se aí já tivesse, no distrito, já tiver exemplo de clubes que se definiram como interesse especial, que estão caminhando.
que a gente possa trocar essas informações, que é um assunto novo, né? Que a gente possa trocar essas experiências, para que essa ferramenta não seja uma ferramenta de só mais uma, mas que ela seja a grande ferramenta para a gente fazer a virada, né, e se consolidar não só como o maior clube de serviço do mundo, mas também, quem sabe, daqui a uns anos, o maior clube de serviço no Brasil. Tá? Eu agradeço a todos pela paciência, aí, pela colaboração, pela oportunidade de estar aqui. E também me coloco à disposição, principalmente em grupos aí. Eu sou muito questionado dentro de empresa, né? Falo, você trabalha em multinacional, a gente não tem tempo para nada, como é que você ainda consegue achar tempo para mexer com Lions? Porque a gente entende o quanto isso é importante na vida, na família, e se tiverem aí pessoas, principalmente dentro dos jovens, eu tenho militado muito para a gente absorver adultos jovens. Não estou falando necessariamente de Léo, tá? Mas adultos aí na faixa de 30 anos, que ainda não estão no Lions, os nossos filhos, netos ali, que já têm uma vida profissional consolidada, uma estabilidade, nós também temos grandes chances de absorver esse pessoal, seja com clubes de interesse especial, sejam com clubes virtuais, que hoje a gente está vendo que tudo é possível. Tá bom? Dentro dessa novo normal aí, nós temos conseguido fazer grandes trabalhos através do mundo digital aí, tá bom? Fico à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Um grande abraço. Obrigado, companheiro Dalton. Seguramente, os clubes de interesse especial, eles são a menina dos olhos de Lages Internacional, nessa nova fase de crescimento. E eles são o carro-chefe, na verdade, do plano 25, né? 25 Plus, que pretende fazer com que a nossa área 3, inclusive, cresça algo em torno de 25% até o ano 2025. E os clubes de interesse especial, eles estão realmente nesta, como sendo, talvez, a coisa mais importante a se colocar a mão para fazer com que isso aconteça. Muito bom. As perguntas aí, depois a gente pode deixar para a parte final. Nós vamos, então, passar logo em seguida para a palestra do nosso companheiro Rodrigo Lavieri Mendes, que vai nos brindar aí com seus conhecimentos, suas informações, acerca da afiliação de novos associados e também retenção desses mesmos associados. O companheiro Rodrigo Lavieri, ele é nascido em São Paulo, é casado com a companheira Daniela Stipe e possui 2 filhos, Gustavo, de 8 anos, e Catarina, de 4. É formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e tem especialização em Comunicação Visual e Design pela School of Visual Arts de Nova York, Estados Unidos. Possui um escritório de design gráfico e web design, onde por mais de 24 anos vem trabalhando em criação de identidades visuais, campanhas de marketing, relatórios de empresas e comunicação corporativa em geral. Ingressou no Lions Clube de São Paulo, Pompeia, em 2014, porém já participava ativamente de atividades e de convenções distritais antes mesmo de ser leão, acompanhando sua esposa e seu sogro, o nosso querido amigo PDG José Carlos Tito. Em seu clube, desde o seu ingresso, ocupou vários cargos, tendo sido presidente do clube em 2 gestões, 17-18 e 18-19. Recebeu o título de companheiro de Melvin Jones em abril de 2009. Participou do Instituto Regional de Liderança Leonística, em Campinas, sob a supervisão do PDG Nelson Mazarin, do LC3, e do Instituto Avançado de Liderança Leonística, no México, além de ter realizado e concluído diversos outros treinamentos online, pelo Centro Leonístico de Aprendizagem, lá do site, conforme mencionado também pelo companheiro Dão. Neste último ano, atuou como presidente da divisão C1 de seu distrito e recebeu o certificado de apreciação do presidente internacional, entregue pelo diretor internacional Marciano Silvestre, durante a convenção distrital do Distrito LC2,
realizada virtualmente devido à pandemia. Assessor de inovação e mudanças do Distrito LC, Múltiplo LC, além de vários outros cargos em assessorias do Múltiplo, do LC2 e de seu próprio clube. Participa ainda do grupo de estudos MyLion, onde, junto com 3 companheiros de outro distrito, um deles, o nosso querido segundo vice-governador Alexandre Mendes, aqui do LC11, vem criando um material a ser usado como referência ao se reportar atividades no MyLion. Com o advento da pandemia, acabou sendo o responsável pela abertura e condução da maioria das reuniões online do Distrito LC2, e vem dando treinamentos de liderança em vários distritos, sendo reconhecido pela grande experiência e pela didática em todas as suas palestras. O companheiro Rodrigo Lavieri é nosso conhecido, já participamos de vários vídeos, conferências aí e seminários juntos. É um excelente palestrante, um grande leão. Por favor, com a palestra, nosso querido Rodrigo Lavieri. Muito obrigado, Zoé, pelas palavras. Já agradeço aqui a todo mundo, a todos os presentes, agradeço o convite, principalmente feito pelo coordenador GMT do Distrito Múltiplo LC, o João Paulo, agradeço ao governador Calixto, ao PDG Zoé, para ser um dos palestrantes dessa noite, por confiarem no meu trabalho, agradeço toda a ajuda do nosso segundo vice-governador Alexandre aqui, que também está sempre disposto a ajudar e fazer tudo. Muito obrigado. Já vou pedir só uma desculpa antecipada, se por acaso, como o PDG Zoé falou, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 8 anos e uma de 4, então se por acaso vier algum barulho de fundo aqui, eu pedi silêncio, tá? Mas a gente sabe, criança não tem jeito, então eu só peço antecipadamente uma desculpa de qualquer barulho que venha aqui do fundo, né? Eu vou aqui, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Apareceu o Y6, acho que já. Ok, obrigado. Bem, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o quadro associativo do clube. Tá? Principalmente como atrair novos associados, né? E aumentar a fidelização. Aqui eu estou falando fidelização deles, é uma coisa que eu acho que já em várias palestras dessa de GMT tem falado, no lugar de falar retenção. Porque retenção, quando a gente fala em retenção, eu não sei, particularmente parece que aquela retenção soa meio que prisão, né? Tipo, a pessoa está retida no clube, vamos reter a pessoa dentro do clube. Então, a gente sabe, a palavra retenção está correta, não tem nada depois, mas esse sentimento de que o associado se sente preso, se sinta preso no clube, é tudo que a gente não pode jamais ter dentro de um clube, senão a gente acaba com essa fidelização. O que o associado tem que estar, ele jamais pode se sentir sufocado, a gente quer o quê? Que ele se sinta bem, e que ele se sinta parte do clube e de Lions, né? Então é isso que a gente quer, quando a gente coloca um novo associado no clube, a gente quer que ele faça parte, que ele se sinta necessário, que ele se sinta feliz. Então, para começar aqui, a gente vai falar só um pouquinho, bem breve, né? Eu vou tentar não me estender muito, do Lions, o que é Lions, tá? Então, quando assim, em 1917, quando o Melvin Jones se reuniu lá com os empresários de Chicago, fundaram Lions Internacional, ele disse que era necessário ir além das questões empresariais e trabalhar pela melhoria das comunidades em que eles viviam e do mundo, né? E ele fez essa pergunta simples, que foi capaz de mudar o mundo. E se as pessoas usassem suas habilidades no trabalho pela melhoria da comunidade em que vivem? E é exatamente isso, é para isso que a gente está aqui. Nós servimos, nós estamos aqui para servir. E para fazer isso, a gente precisa de gente. Então, a gente precisa trazer associados, nós precisamos ter associados, para quê? Para servir. E é essa frase, é esse conceito que a gente tem que vender, vamos dizer assim, tá entre aspas, claro. A gente, quando já falamos em outras palestras sobre marketing, principalmente, que o nosso grande produto é Lions, a gente tem que vender este conceito,
Nós queremos pessoas que venham para o movimento para servir. E é com isso que a gente vai trazer novos associados e conseguir com que eles fiquem no clube, que hoje em dia a gente tem percebido que é a maior dificuldade. Trazer associado, todo mundo traz, mas o grande problema é manter os que estão. A gente está tendo uma demanda muito grande, a gente tem que fechar essa torneirinha que está com vazamento contínuo de saída. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, Lions Internacional perdeu quase 300 mil associados. É muita gente. Então, assim, a gente tem que trazer gente, mas a gente tem que fazer a pessoa ficar no clube. E aí, o que a gente precisa, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para poder saber como planejar nossas campanhas de captação de novos associados, é saber como Lions funciona, como a gente é organizado aqui dentro, o que a gente pode contar de recurso. E daí eu vou fazer uma pergunta. Lembram aquelas engrenagens? Eu acho que todo mundo viu essas engrenagens quando foi criada a equipe GAT, que mostrava o funcionamento de todo o Lions Internacional. Então, as engrenagens, todo o Lions estava organizado em 3 grandes pilares: serviço, liderança e associados. E para que tudo funcionasse direito, nós temos que ter esses 3 pilares muito bem sólidos e em funcionamento conjunto. Enquanto a equipe global de liderança, que é a GLT, tem a responsabilidade de identificar e desenvolver as lideranças, a equipe global de serviços, a GST, comanda a estrutura de serviços. Para quê? Para maximizar serviços, ações e crescimento que gerem impactos positivos. E aí entra quem? A equipe global de aumento de associados, que é sobre o que a gente vai falar mais aqui hoje sobre associados, qual é o papel dela? Dar suporte a justamente o aumento de associados no nível de clube, recrutando novos associados e promovendo experiências positivas de associação. Em nível distrital, a GMT, a equipe GMT, ela, além disso, cria novos clubes em outras áreas, aumentando a nossa influência com o serviço. Então, aqui a GMT também, além de trazer novos associados no distrito, a equipe vai o quê? Ajudar a fundar os novos clubes, a criar os novos núcleos, que o Dalton falou aí já também antes. Então, a gente tem que estar trabalhando em conjunto sempre com a equipe global e com a GMT. Com a identificação, e aí por que a gente fala que tem que funcionar os 3 juntos? Porque com a identificação e desenvolvimento de líderes, a gente consegue fazer mais serviços, a gente consegue ter gente capacitada para servir. Quando a gente tem mais serviços, a gente tem mais impacto na comunidade, o que gera maior atrativo para quê? Para novos associados. E com mais associados, a gente tem mais pessoas para servir, para serem treinadas e para gerar mais serviço. Ou seja, essas engrenagens, uma vez funcionando direitinho, não para mais. E a gente resolve todos os nossos problemas. E qual a engrenagem? Aqui vocês podem ver a engrenagem principal para rodar tudo isso, a do clube. Por quê? Porque os clubes conduzem a nossa associação. Se essa engrenagem parar, o resto não roda. O Lions Internacional não funciona se o distrito estiver parado. E o distrito não funciona se os clubes não trabalharem, não fizerem serviço e não estiverem trabalhando. Então, para que a gente possa fazer tudo isso rodar, a gente precisa de gente para trabalhar. Nós precisamos de novos associados, precisamos de mais associados, precisamos de mais gente, precisamos manter os associados no nosso clube. E aqui, como a gente falou, se a equipe global responsável por isso é a GMT, quem é o grande responsável, a pessoa que tem que estar mais engajada para atrair os novos associados? Exatamente o assessor do quadro associativo do clube. Ou aqui, né, tem o nome, esse nome, assessor do quadro associativo, por causa de traduções, né, como esse nome é criado internacionalmente, por causa de traduções a gente tem algumas versões dele. Então tem gente que fala assessor do quadro associativo do clube, tem gente que chama de assessor de aumento de associados do clube, ou o que a gente faz simplificando, o assessor de associados. O que era o quê? Era o antigo diretor de sócios, diretor de associados.
tá? Que hoje, com a GAT, tem essa nova denominação. E esse assessor de associados, ou, como a gente fala, GMT do clube, para ser mais fácil ainda, ele lidera o recrutamento de novos associados, ele orienta os nossos sobre oportunidades de envolvimento com o clube, fortalecendo os relacionamentos entre os associados estabelecidos, que já existem, e os novos associados. É o assessor de associados do clube que vai tornar, vamos dizer assim, o sonho de Melvin Jones realidade. Ou seja, que toda necessidade possa ser atendida por um leão ou Léo. Tá? Quando a gente traz novos associados para o clube, não só desenvolvimento, a gente desenvolve novas amizades, novo companheirismo, como a gente garante que o clube tem uma base forte para servir sua comunidade e o mundo. É assim que a gente impacta vidas. Então, aqui o que eu quis trazer primeira parte, é o quê? Entender o que pode ser feito pelo assessor de associados para se obter sucesso. Tá? Então, a primeira coisa que o assessor pode fazer para ter um sucesso como assessor de associados é o quê? Colaborar com a equipe global de ação de distrito, tá? Nas iniciativas de quadro associativo, óbvio, e participar das reuniões e eventos relevantes do distrito, região e divisão. Além disso, ele é o responsável por desenvolver e conduzir um comitê de aumento de associados. Aqui eu não estou falando para ser protocolar um comitê, não precisa fazer isso. Olha, agora nós temos que criar um comitê. Não, nós precisamos criar um grupinho de pessoas dentro do clube. Para quê? Para que ajude a implementar planos de ação, para alcançar as metas de aumento de associados do clube e, positivamente, melhorar a experiência dos mesmos. E aqui eu falo fazer um grupinho, por quê? Porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Tá? Então, nós precisamos chamar o clube, tem associados, e a gente precisa de mais para quê? Para que todos trabalhem juntos. Tá? Outra coisa que o assessor tem que fazer para ter sucesso é incentivar todos os associados a participarem desse aumento do quadro associativo. Ou seja, convidarem possíveis associados para o clube, fazer o acompanhamento com os possíveis associados imediatamente. Tá? E aqui a gente fala, por exemplo, você que ajudou a colocar alguém no clube, que você se tornou padrinho, esteja junto do seu afiliado, esteja próximo. Você é a referência dele. Tá? Outra coisa que o GMT pode fazer, promover uma atmosfera de clube harmoniosa. Aqui a gente tem que ter esse cuidado sempre. A gente tem que estar ouvindo, abordando, com o apoio, claro, da diretoria do clube, mas as preocupações que impedem uma experiência positiva do associado. Tá? Associado que não está feliz, ele vai embora. Então, a gente tem que tomar cuidado, a harmonia do clube é primordial. E aqui, o assessor de associados pode fazer o quê? Pode até fazer uma pesquisa, pode incluir oportunidades de feedback, para saber como que está sendo a harmonia do clube. E a responsabilidade disso é do assessor de associados. Tá? Outra coisa que pode fazer, envolver os novos associados em atividades que sejam interessantes para o associado. Aqui, quando a gente faz serviços, é óbvio que a gente percebe o que cada um tem a sua expertise, vamos fazer assim, o que cada um se identifica com alguma atividade. Tem associado que gosta mais de fazer atividade de meio ambiente, tem associado que gosta mais de fazer atividade de diabetes. Identifique isso, peça ajuda para o GLT, que vai identificar lideranças, e trabalhe isso, pegue o ponto forte de cada um na atividade de serviço. Com certeza você vai ter uma atividade de serviço melhor e vai ter um associado mais feliz por estar fazendo o que ele mais sabe, entendeu? Ele vai se sentir importante para isso. Outra coisa, e aqui entra justamente essa parte, colaborar com o assessor de serviços do clube. Não só com ele, mas com todos os comitês do clube. Para quê? Para promover oportunidade de aumento de associado. Toda atividade de serviço é uma oportunidade de aumento de associado. Tá? E é a melhor oportunidade de aumento de associado. Quando você faz serviço, você atrai associado. Então, a gente tem que estar trabalhando junto. Aquelas engrenagens, como eu falei lá, os 3 pilares têm que estar sólidos e juntos. Se um quebra ou se um não está na mesma sintonia, o clube não vai para frente.
e aí a gente começa a ter perda de associados. Tá? Outro fator, entender os diferentes tipos de associados e os programas oferecidos por Lions Internacional. Para quê? Para promover programa de aumento de associados junto aos novos associados. A gente precisa entender o que a gente oferece para poder fazer um planejamento de captação. A gente precisa também garantir que os novos associados recebam uma orientação eficaz. Para quê? Para que eles compreendam como o clube opera dentro do distrito, como opera o distrito múltiplo, Lions Clube Internacional. E isso a gente conta com o apoio não só do associado, como do GLT, como o apoio do vice-presidente de clube, o assessor, né, que é o GLT. A gente apoia com o GLT do distrito. Tá bom? A gente precisa estar todo mundo falando a mesma linguagem. E participar da reunião do Conselho Consultivo. Para quê? Porque é aqui que a gente conta os nossos problemas para a equipe do distrito, para a GAT, para o Conselho, para o presidente de divisão, região, e a gente ouve quais são as metas a serem cumpridas, o que a gente pode ajudar. É aqui que a gente tem mais informação. Tá? E aqui, todos os clubes precisam... a gente precisa de associados para atingir as metas de serviço. E para a gente atrair novos associados, a gente precisa saber, primeiro, o que a gente pode oferecer. E aí, a gente fala assim, quais são os tipos de afiliação que podemos oferecer. Lions Internacional oferece diversas opções de afiliação para membros de comunidade que desejam se voluntariar e servir suas comunidades como Leão. Então, aqui vamos falar um pouquinho, porque se eu falo assim, vamos atrair novos sócios, que tipo de associado que eu posso atrair? Né? Que eu posso... quem eu posso atrair? Tá? Então, o primeiro tipo de... Tem alguém aqui que está... Não sei se alguém tem dúvida, não sei, estou ouvindo o microfone aberto, não sei se alguém tem dúvida. Tá, acho que não, então vamos lá. O primeiro tipo de afiliação que a gente tem são os associados regulares. Tá? Esse é o associado mais básico que a gente conhece, é o mais padrão. É a nossa afiliação padrão, que são o quê? Os membros da comunidade qualquer que interessados em se voluntariar. E aqui é os que querem servir a comunidade, fazer um mundo melhor. Aqui os membros associados regulares pagam joia de admissão, claro. Nós estamos isentos de joia de admissão até o final deste ano. Então, aqui é mais um incentivo, como o próprio Dalton já falou, para atrair novos sócios, novos associados. Vamos aproveitar que até dezembro ninguém paga joia de admissão. Tá? Porém, paga-se cotas internacionais integrais. Tá? As cotas internacionais, assim como as cotas distritais, não foram isentadas. Claro que as cotas distritais dependem de cada distrito, se o distrito quiser isentar ou não, aí não é coisa, mas as cotas internacionais estão válidas. E o associado regular, ele paga cotas normalmente integrais, tá? Outro tipo de associado que a gente pode ter, os associados familiares, tá? O programa de afiliação familiar, ele incentiva que as famílias passem juntas momentos de qualidade e proporciona às famílias a oportunidade de receberem de receberem desconto especial nas cotas, tá? Quando se afiliam juntas. Então, o primeiro associado da família, que é o chefe da família, né, o primeiro que entra, ele paga cotas internacional integral, tá? E até 4 familiares adicionais vão pagar somente metade da cota internacional. Agora, todos pagam a taxa de admissão. Como volto a dizer, até dezembro, essa taxa está isenta. Tá? Além disso, a gente tem, claro, as cotas de distrito, e aqui, também dependendo do distrito, de distrito múltiplo e de clube, às vezes tem o acerto de, olha, assim como paga metade da cota internacional, às vezes paga metade da cota distrital também. Isso vem de cada distrito, do distrito múltiplo e do próprio clube, tá? Só que, para ser associado familiar, o que precisa? Precisa
eles precisam ser qualificados para a filiação de Lions como associados familiares, ou seja, precisa pertencer, no momento de afiliação, ao mesmo clube e que morem na mesma residência e tenham parentesco por nascimento, casamento ou relação juridicamente reconhecida, tá? União estável, aquelas coisas todas. E para receber como cota especial de unidade familiar, precisa preencher a certificação de unidade familiar lá no MyLCI, tá? E quando funda um clube, além disso, também precisa preencher como associado fundador e enviar no MyLCI para a Lions Internacional. Então, assim, aqui, associado familiar já além do incentivo que a gente está tendo este ano de não pagar taxa de admissão, é um grande fator que a gente pode conseguir novos associados. Eu posso transformar todas as domadoras em associada do clube. Elas vão pagar só metade, entendeu? Da cota internacional. Então, assim, vamos aproveitar, vamos trazer os filhos, vamos trazer as nossas esposas, os nossos maridos, para fazer parte do distrito, tá bom? Para fazer parte do clube. A gente sabe que quando a gente vai para uma reunião de Lions, normalmente a esposa ou o marido acaba indo junto, acaba trabalhando junto. Então, já foi assim que aconteceu comigo. Eu já trabalhava como marido, como cônjuge. Eu falava assim, eu fiquei vários anos como cônjuge da minha esposa. Em todo lugar que eu ia nas convenções, eu era o cônjuge. Chegou uma hora que eu falei, escuta, se eu já trabalho para o Lions, já faço tudo, por que eu não entro direto no clube? Vamos entrar. E daí eu virei associado. Então é isso que a gente tem que fazer aqui. Aqui é um grande fator para conseguir novos sócios, novos associados, tá bom? Outro tipo de afiliação, associados estudantes. Tá? A gente tem muitos jovens, adultos, que estudam na universidade, fazem pós-graduação, e colocar, inclusive, que é afiliado ao Lions Club no currículo, para quando for procurar emprego, é um bom incentivo de recrutamento. Em qualquer empresa que olha o currículo e vê que no currículo da pessoa está lá, que trabalha como voluntariado numa associação de serviços humanitários, isso conta muito no currículo, porque a pessoa já tem vamos dizer assim, um plus, um item a mais para ser contratada. Tá? Só que a gente sabe que o alto preço dos estudos deixa os estudantes sem recurso. Então, o que Lions fez? Lions fez programa de sócio estudante, tá? O associado estudante, que oferece um desconto na cota para aliviar o custo. Os estudantes inscritos numa instituição de ensino, entre a maioridade legal, né, ele tem que ter entre 18 ou 21 e 30 anos, estão isentos da joia de admissão. Aqui, independente de ser até o fim deste ano ou não, por causa do presidente, eles estão isentos, eles não pagam joia de admissão nunca. E nem da fundação, tal. E eles pagam metade das cotas internacionais. Claro que isso tem que ser comprovado, tá? A gente tem que mandar a cota, a comprovante de matrícula dizendo que a pessoa está matriculada, tá? E para receber aqui, com mais de 30 anos, os estudantes, eles pagam $10 hoje de joia de admissão, claro que até o fim deste ano não, e as cotas internacionais integrais, tá? Para a gente receber as cotas especiais, é só preencher o formulário de certificação de associado estudante e MyLCI e enviar para a Lions Internacional. Lembrando, tem que ser comprovado que o estudante está matriculado e fazendo a instituição de ensino, tá? Outro tipo de afiliação, e aqui é mais que é um grande incentivo que a gente pode dar e um grande jeito de trazer novos associados. É os associados Léo a Leão, tá? O nome oficial é Léo a Leão. Nós falamos Léo Leão. Tá? Por quê? Porque ex-Léos e Léos atuais, tá? Que tenham entre a maioridade legal e 30 anos, podem, por pelo menos um ano e um dia, né? É um ano e um dia que Lions aceita, continuar a fazer o trabalho voluntário como Lions Internacional, como sendo leão. Ele entra para o clube. E os ex-Léos, qual a maior vantagem? Já possui experiência e conhecimento de como funcionam lá os clubes, já possuem histórico de interesse e voluntariado. Então, esse mercado aqui é uma excelente fonte de recrutamento. Essa afiliação
o Léo e né, quem faz parte do programa Léo Leão não paga taxa de admissão, independente de ser até o fim do ano ou não, e paga só metade da cota internacional. Tá? E para isso, é só entrar lá, preencher a certificação também, mas sair e enviar. Parte boa, quando a gente puxa um Léo, que ainda está acabando um Léo hoje, ou um ex-Léo, para dentro de um clube, a gente garante que ele vai continuar servindo para a Lions. Além de aumentar o nosso quadro de associado, a gente está trazendo um associado que já tem trabalho em voluntariado, que a gente sabe que vai trabalhar muito bem, e a gente faz ele já estar presente. É mais fácil manter um Léo como Léo Leão já no clube, do que eu ter que trazer um ex-Léo que já saiu do movimento de volta. Tá? Então, vamos pensar nisso, vamos colocar os Léos que estão nessa faixa aí de 30 anos para já virarem Léo Leão, tá bom? E aí, como a gente pode atrair novos associados? Uma vez que eu sei quem eu posso atrair e quais são os tipos, como eu posso atrair? Qualquer pessoa que se encaixe em um dos tipos que falamos ali atrás de afiliação será muito bem-vinda, claro. Qualquer pessoa. E assim, qualquer pessoa, pensem, se a gente tem aquelas vários jeitos de tipos de associados, a gente atrai, tem muita gente que se encaixa, tá? E daí a gente tem 4 modos principais para atingir os nossos objetivos. Primeiro modo, planejamento de ação de recrutamento. A gente pode organizar um programa de recrutamento, planejar a atividade e priorizar tarefas para isso. Ou seja, a gente precisa planejar para saber quem a gente quer recrutar. Eu não posso sair por aí falando, olha, eu vou fazer campanha de captação. Não. Se eu quero trazer novos Léo Leão, por exemplo, eu preciso fazer uma ação voltada para Léo Leão. Se eu quero atrair pessoal de um clube de interesse especial, de alguém que trabalhe no meu grupo de mesmo interesse, eu tenho que fazer uma campanha para isso. Então, o que eu preciso mais? Qual o diferencial do meu clube para atrair novos associados? Eu tenho que preparar o meu clube para essa campanha. Eu preciso definir metas de recrutamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, convite. Eu não sei se aqui se lembram daquele Ask One, lembra? Do convide, pergunte a mais um, convide mais um. Eu preciso falar, eu tenho que falar com os meus associados alvo que poderão vir a ser membros de comunidade. Sejam ele, pode ser membro de comunidade, pode ser familiar, pode ser amigo, vizinho, profissional local, pessoas com quem eu trabalho. O principal é fazer o contato. Convide. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Convide para uma atividade de serviço. Ou, por exemplo, um evento de posse. Não convide numa primeira vez para uma reunião. Por quê? Porque, primeiro, reunião a gente sabe que tem aquele protocolo, mas a gente sabe que muitas vezes em reunião acabam tendo discussões mais acaloradas. Então, isso pode acabar assustando a pessoa. Primeiro, você ganha, vamos fazer assim, ganha a pessoa numa atividade de serviço. Tá? Deixa ela ver uma atividade de serviço, e aí eu falo assim, às vezes, quando você atrai um associado pela atividade de serviço, tá? Ele já é meio caminho andado, porque ele sabe no que ele quer trabalhar. Outro modo de como atrair, divulgação. Você cria folheto, material de recrutamento, comunicado de imprensa, faz em mídia social. Hoje, com a pandemia, melhor caminho, mídia social, WhatsApp. Tá? Você organiza fotos, serviços e atualiza a presença do seu clube na internet, nas mídias, na divulgação. Para quê? Para que isso chegue nas pessoas que você quer atrair. Tá? Então, assim, principalmente nesse tempo de pandemia, as melhores ferramentas hoje está todo mundo usando é mídia social. E aqui, principalmente o quê? Para atrair jovens. Tá? O que hoje é extremamente importante. O Dalton já falou na palestra dele a importância de atrair jovens. Por quê? Porque a gente precisa de novas ideias, de ideias atuais, de como fazer, de como recrutar mais, como servir mais. E além do que, são os jovens que vão fazer que o nosso clube não envelheça. E aqui eu não estou falando que envelhecer de idade, tá? Não tenho nada contra os associados antigos, não, ao contrário, nós precisamos das experiências deles para trabalhar.
Mas aqui eu falo de não envelheça no sentido de que o clube diminua as atividades, que não perca a sua determinação, a sua vontade, a sua juventude e o seu ânimo de trabalho. O clube pode ter associados de idades avançadas, mas ser um clube jovem. Tá? Nós precisamos que o clube trabalhe. E, óbvio, como eu já falei antes, o melhor jeito de atrair associados e atrair o associado certo é na atividade de serviço. Porque aqui eu atraio a pessoa que se identificou com o serviço. Quando alguém se interessa pelo Lions vendo uma atividade de serviço, essa pessoa já se identificou com o movimento, aí já tem meio caminho andado. Então, tem sempre, durante uma atividade, materiais sobre Lions, materiais para fazer o contato. Faça a diferença nessa atividade, faz o convite na atividade, porque aqui, numa atividade de serviço, é onde você consegue fazer o convite, onde você consegue fazer a divulgação, e daí, óbvio, gente, já deixa o seu telefone, já inclui a pessoa no WhatsApp, aproveita, a pessoa veio falar com você sobre o que é isso. Toda atividade de serviço, vem sempre alguém falar assim, mas o que é o Lions? O que vocês fazem? Nessa hora, a pessoa abriu a porta, abriu um canal de comunicação, aproveita e explica que nós trabalhamos em prol da comunidade, que nós fazemos atividades de impacto, e convida ela para conhecer mais. Fala assim, posso pegar seu telefone? Eu te mando um material pelo WhatsApp. E daí você tem o contato da pessoa, você consegue ir conversando com a pessoa. Com certeza, se a pessoa viu você trabalhando uma atividade de serviço e chegou a você interessado em Lions, esse vai ser o associado que vai entrar e que vai ficar no clube, porque ele vai querer trabalhar, ele se identificou com o movimento. Tá? E aqui a gente fala onde encontrar mais informações sobre tudo isso que a gente já falou. Tá? O Dalton já falou, e aqui eu vou falar de novo, o site de Lions Clube Internacional. Tá? É o site lá, www.lionsclubs, tá, em inglês, .org. Tá? O site de Lions, o Dalton já falou muito bem, não vou falar de novo, mas tem muita informação. Eu trabalho, como o PDG Joé falou lá quando falou de mim, do meu currículo, eu trabalho com sites, então eu sou uma pessoa que vive na internet, vivo fuçando o site, e eu fico diariamente no site de Lions, tá? Eu mexo, cara, e ainda não consegui ver tudo que tem no site, de tanta informação. Então, vamos entrar lá. Só para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem no site, ali no menuzinho, Recursos para Associados, tem uma página específica para o assessor do quadro associativo de clube. Nessa página, tá vendo? Eu dividi ela em duas aí para ficar um pouco mais legível. Sei que está pequeno, mas se todo mundo for lá, vai estar lá, assessor do quadro associativo de clube. Com inúmeros links para documentos e ferramentas que servem de auxílio para o planejamento e recrutamento. E aqui eu falo, não serve só para o assessor do quadro associativo. Qualquer pessoa de Lions, qualquer associado que entrar aqui, vai ter ferramentas ótimas para ajudar nesse recrutamento, para atrair novos sócios, para saber o que fazer. Tá? Por exemplo, lá a gente vai encontrar o e-book do assessor de associados, que inclusive aqui vocês podem ver que a tradução não é das melhores, tá? O e-book do assessor do quadro associativo, sei lá que língua que virou isso, mas era para ser português, tá? De clube. Tem o guia do Simplesmente Convide. Tá? Esses dois materiais, além da oportunidade de afiliação, para mim são os mais importantes, porque no e-book do assessor, você tem link para todos os materiais disponíveis para esse tipo de trabalho, para o GMT e para novos associados, para a fundação de clube, para a retenção, para o que precisar, tem todos os links ali. E o Simplesmente Convide é um guia para recrutamento que é fantástico. Ele tem passo a passo, ele te dá ferramentas, passos. Renato, ele tá em italiano, eu vi aqui o Renato falando em italiano, ele começa em italiano, mas muda em português, mas quando você abre dentro, ele está todo em português, tá? Ele funciona direitinho. E daí, esse guia está completo, você tem todos os passos, passo a passo, para ajudar no recrutamento e na retenção, ou, como eu falei antes, fidelização de associados. Tá? Esses dados ainda, hoje eu tive notando que, hoje não, mas essas 2 últimas semanas, o site de Lions Internacional está com um problema na busca no idioma português.
Então, para todo mundo, eu sempre falava assim, é só você entrar lá no site, colocar português no idioma e fazer a busca, faz a pergunta que você quer que ele vai te trazer o resultado. O site está com problemas. Então, como driblar esse problema? Entra no site de Lions Internacional, coloca, mantém o idioma em inglês, coloca a palavra em inglês, tá? Se alguém não souber inglês, vai no Google Translate lá, faz a palavra, joga a palavra, ele vai trazer o resultado, você entra na página do resultado e uma vez na página do resultado, você muda para o idioma em português, que ele mantém o link e dá tudo certo. Tá? Infelizmente, espero que isso seja arrumado logo, como a gente brinca aqui entre o Alexandre, o Glauber, a Karina, isso é coisa do estagiário lá do MyLion, do site de Lion, que mantém o site. Tá? Tem uns problemas de vez em quando que a gente tem que dar umas dribladas. Tá? E aí, por mais que a gente coloque associado, sempre tem muita gente saindo. A gente vê isso, é o grande problema que a gente já falou. A gente não adianta colocar 100 associados se vão sair no 80, 90. E aqui eu faço a pergunta, por que saem os associados? Ou melhor, o que mantém um associado no clube? Tá? O que eu faço para o associado não sair do clube? É muito simples, a satisfação. O associado tem que estar satisfeito. Ele é o nosso maior capital social, tá, do Lions. Sem associado não existe clube. Sem clube não existe serviço. E não existe Lions. Então, o ponto crucial aqui é o quê? Que o associado esteja feliz, satisfeito. Ele precisa se sentir útil, precisa se sentir necessário. E como a gente faz isso? Primeiro, com orientação. Nós temos que orientar. Nós precisamos fazer instruções leonísticas. Claro, ele precisa saber no que ele está fazendo parte. Ele faz parte de Lions. Então, o que é Lions? Tá? Outra coisa, a gente precisa informar o associado a importância dele fazer parte desse Lions. A gente precisa mostrar o que é Lions, o que está acontecendo no mundo. E aqui, como eu falei antes um pouquinho, a presença do padrinho é extremamente importante. Foi por meio do padrinho que o associado entrou. O padrinho é o porto seguro do associado, é nele que ele confia. Então não adianta nada se eu colocar o associado no clube e deixar ele ao léu lá, e esquecer eu como padrinho, deixar lá e nunca mais falar nada. Falar, eu tenho GLT, eu tenho GMT. Não, eu estou lá, eu tenho que estar junto. O associado tem que ser orientado. Se ele é orientado, ele vê que o dinamismo que a gente está aprendendo, hoje a gente está aqui vendo na sala um monte de gente presente aqui aprendendo mais. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se sente pertencente ao movimento. Tá? Outra coisa, a gente precisa envolver. Nós temos que envolver os nossos associados. A gente tem que fazer os associados participarem. Não adianta nada eu falar para a pessoa entrar em Lions, ela entrar e ela fazer sempre a mesma coisa. A gente sabe que isso cansa. Por exemplo, a gente vai fazer uma reunião de clube e o diretor social é sempre o mesmo. O que vai fazer invocação a Deus é sempre o mesmo. A gente não muda os cargos. Faça o associado participar de tudo. Um dia, faz ele ser o diretor social, ele vai aprender o dinamismo da reunião. Um dia, faz ele dar uma instrução leonística. Entendeu? Ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que se interessar. E assim, faz ele participar das atividades. Dê uma função ao associado. O associado que trabalha não sai. Tá? Isso é fato. Se o associado estiver trabalhando, ele vai pensar 2 vezes antes de sair do clube. Dê um trabalho para o associado. Não é porque ele é novo que ele não faz parte do clube. Ao contrário, os novos têm que participarem, têm que trabalharem. Cada vez ele numa função. Se ele estiver envolvido num projeto, num item de algum projeto, ele continua no clube. Outra, óbvio, companheirismo, seja companheiro, tá? Principalmente agora em tempos de pandemia, esteja próximo, liga para o companheiro, fala com ele, manda e-mail, manda mensagem, WhatsApp. A gente tem que estar próximo, porque o associado que hoje não vem, se ninguém falar com ele até a próxima reunião, ele também não vai vir na próxima reunião. E daí na outra reunião também não vem mais, e aí acabou. A gente sabe, quem faz exercício físico, quem faz atividade, sabe que é assim. Se a gente deixa de ir na academia hoje, amanhã eu falo, eu não fui ontem, então amanhã também não vou.
e daí você não volta nunca mais. Isso eu faço meia culpa, tá? Eu fiz isso esse ano, não fiz mais, não voltei à atividade. Meu filho está aqui, eu tenho que ajudar nas aulas online, eu tenho que fazer trabalho de Lions. Amanhã eu vou. Bem, eu acho que faz uns 2 anos que eu não vou na academia. Tá? Então, assim, é o mesmo problema do Lions, esteja próximo. A pessoa não pôde vir, teve um problema quando tem reunião presencial, não tem problema de locomoção, vai lá buscar, traga o associado, não deixe ele no esquecimento. Numa reunião online, ele tem dificuldade para entrar, auxilie, liga para ele e fala, olha, faz assim, vai assim, clica agora. Faça ele se sentir presente, se sentir querido, tá bom? Não esqueça do associado, não abandone. Outra, aqui, óbvio, a gente tem que fazer atividade de serviço. É para isso que o associado entrou. O associado veio para servir. Um clube sem atividades morre. Se o clube não tem atividades, o associado vai embora. Porque eu entrei para o Lions para fazer serviço. Se eu não tenho serviço, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vou perder tempo para ir para uma reunião que não vai me oferecer nada em troca, não vai me dar serviço, eu não vou ter papel? Eu caio fora. Hoje em dia, todo mundo tem os horários extremamente curtos. Tá? A gente precisa estar envolvido, a gente precisa estar trabalhando para que eu continue no clube. Senão, a primeira coisa que eu risco da minha agenda é o clube, é Lions. Então, vamos lá, vamos fazer serviço. Na pandemia está difícil, mas a gente pode fazer serviço online, a gente pode fazer serviço de doação. Vamos envolver, vamos colocar o associado para trabalhar, mesmo que distante. Tá? Qualquer serviço é bem-vindo, tá bom? E o mais importante que eu acho aqui, por mais que, claro, todos os itens aqui são importantes, mas o mais importante, o ambiente de clube. A gente precisa ter um ambiente de clube harmonioso. A gente precisa respeitar horários. A gente precisa acolher as pessoas. A gente precisa ouvir a todos. Todos têm que ter voz. Acabe com a politicagem dentro do clube. Acabe com as vaidades. Não crie intrigas, não crie fofocas. Tá? E, inclusive, cuidado com as críticas. Lembra, todo mundo aqui que já é companheiro, já é associado, sabe as últimas frases do nosso código de ética. Ser comedido na crítica e generoso no elogio. Construir e não destruir. Tá? Todos os associados, eles têm que se sentir atraídos, envolvidos com a reunião. E se eu tiver que criticar, eu não vou fazer isso publicamente. Eu ligo para ele depois. A gente tem que manter o ambiente do clube bom. Isso é o principal. Não adianta nada eu ter serviço, eu ter o companheirismo, eu ter o envolvimento, eu orientar, se na hora da reunião do clube o associado falar, eu não quero ir lá porque só tem briga. Toda vez eu vou lá para ouvir o fulano que é dono do clube falar sempre a mesma coisa. Não. Isso a gente tem que melhorar. Tá? Se a gente conseguir, eu garanto para vocês, se a gente conseguir trabalhar esses 5 itens, a gente mantém o associado no clube. Não é fácil, não é fácil. A gente sabe que a gente com a pandemia isso piorou muito, principalmente vai ter uma questão financeira aí grave, mas a gente tem que ajudar. Vamos tentar, nesses 5 itens, manter os associados. E lembrar do mais importante, o recrutamento de novos associados e a fidelização é um trabalho de equipe, não é só do assessor de associados. Eu falei isso lá no começo. O assessor, ele pode e deve coordenar tudo, planejar 1001 modos de como recrutar, mas sozinho ele não conseguirá nada. Nós temos que estar juntos, tá? A saúde do clube e o sucesso das atividades de serviço dependem da quantidade de associados. Então, todos devem estar unidos no mesmo objetivo. Vamos nos unir no engajamento com compaixão para servir. Aqui o Calixto me perdoa de usar o lema aqui do nosso governador, mas é exatamente isso. Nós precisamos estar engajados e estarmos servindo com compaixão. Com isso, a gente consegue aumentar o nosso quadro de associado. E é isso que a gente precisa. Isso em qualquer distrito aqui, em qualquer Lions do mundo. Tá bom? Desculpa aí se eu me prolonguei demais, mas eu agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. PDG Zoé, governador Calixto, Alexandre,
o nosso coordenador João Paulo, muito obrigado mais uma vez. Aqui estão meus contatos, quem precisar de qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Apesar de eu ser um coordenador GST, eu estou à disposição para qualquer coisa que eu tenha falado aqui. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Rodrigo. Uma enxurrada de conhecimentos aí para nós. Muito bom, excelente. Parabéns. Assim como também foi a brilhante palestra do companheiro Dalton. Eu gostaria o seguinte, de combinar com vocês, já que nós estamos com o tempo um pouquinho avançado, nós vamos deixar eventuais perguntas para o final, depois que a gente fizer o encerramento da reunião. Eu tenho certeza que o companheiro Dalton e o companheiro Rodrigo continuarão na sala para responder eventuais perguntas que forem colocadas aí para eles. Então, a gente vai tocar o final da reunião e aí depois a gente faz essa parte aí de eventuais perguntas que forem necessárias. Eu queria, nesse momento, aproveitar para tomar mais uns minutinhos de vocês, prometo ser bem rápido, mas muito importante, para fazer aqui o anúncio de uma campanha de novos associados que o nosso distrito está lançando para esse semestre, até o final do mês de dezembro, que é o período que nós temos a isenção de taxas para os novos associados, e a gente vai, então a gente sugeriu isso para o companheiro Calixto, e ele aprovou essa nossa sugestão, e é isso que a gente queria mostrar para vocês muito rapidamente, para que a gente possa trabalhar nisso. Companheiro Alexandre, eu quero fazer aqui o compartilhamento dessa minha apresentação. Tá bom. Então, aí é o seguinte, a campanha chama-se campanha de afiliação de associados próximo. E nós denominamos ela como admitir novos associados para servir com paixão. Isso aí está alinhado com o nosso lema do companheiro governador nesse ano leonístico. E qual que é o objetivo? Exatamente incentivar os clubes a promover o seu crescimento, fortalecimento, rejuvenescimento, com reflexos positivos no distrito e no movimento leonístico. Esse é o objetivo central da nossa campanha. Por favor. Então, o período vai ser no primeiro semestre. Então, valendo do 1º de junho, de 1º de julho, até o dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, esse período do primeiro semestre, que é quando nós temos a isenção das taxas das joias de Lages Internacional. Vamos aproveitar esse período, então. Pode seguir. Então, como é que nós vamos fazer a apuração dessa campanha? Nós temos 2 modelos de apuração. O primeiro modelo, nós chamamos modelo A. Nós vamos premiar, então, o clube com o maior acréscimo líquido de associados em valor absoluto, considerando como base o mês de junho de 2020, ou seja, lá em MyLCI. Ou seja, nesse caso do valor absoluto, nós estamos dizendo o seguinte: não importa se o clube colocou 5, 6, 10 ou 15 associados, é o número absoluto. Quanto que ele colocou? Acréscimo líquido, não o número que ele colocou. Se saiu pessoas, vamos trabalhar, obviamente, com acréscimo líquido. E o modelo B? O modelo B é o clube com maior acréscimo de associados percentual. E por que isso? Porque você pode ter, por exemplo, um clube com 40, 50 associados, que coloque aí, 5 associados. Ele tem 50 associados, ele coloca 5, ele teve uma contribuição adicional de 10%. Mas você imagina um clube, e foi importante, obviamente, mas você imagina um clube que tem 15 associados e ele coloca 5 novos associados e não perde nenhum.
ele contribuiu com 33% de crescimento no clube dele. Então, nós vamos premiar os dois modelos, um pelo valor absoluto e outro pelo percentual, para ser justo com todo mundo. Por favor. Como é que nós vamos fazer um critério de desempate? Porque, na verdade, é o seguinte, o clube pode ter, no caso do modelo A, ele pode ter 5 associados, e o outro também teve 5. Bom, quem que vai ganhar, então, esse negócio? Quer dizer, o primeiro critério de desempate será por gênero, ou seja, sexo feminino tem preferência, considerando o objetivo de equidade de gênero de LCI. Então, se o clube colocou mais mulheres, ele tem preferência sobre o outro que colocou mais homens nesse critério de desempate. Isso é o primeiro critério de desempate. O segundo será por idade. Vamos supor que mesmo com esse critério de cima, houve empate. Colocaram 5 associados, 3 mulheres, 2 homens, mesma coisa. Então, o segundo critério para desempatar é a idade. Quem colocar jovens, mais jovens, terá prioridade, preferência para ser considerado. Considerando aí o objetivo de rejuvenescimento do clube. Então, esses dois são os critérios de desempate. Por favor, segue. E qual é a premiação? Então, serão premiados os primeiros e segundos lugares de cada modelo, separadamente. E o primeiro lugar é um prêmio diferente. O primeiro e o segundo também. O primeiro lugar, ele vai contar com um desconto de 50% na taxa distrital relativa ao segundo semestre do ano leonístico 2020-2021, limitado ao máximo de 20 associados. Portanto, se um clube ele tiver 50 associados e ele ganhar, porque ele colocou mais associados, seja no valor absoluto, seja no valor percentual, ele vai ser premiado com 50% sobre 20 associados, que é o número padrão mínimo de lajes internacional. E o segundo lugar, a mesma coisa, só que o desconto é de 30% sobre a taxa distrital, limitado também a 20 associados. Próximo. Bom, e aí a gente vai ainda ter uma premiação especial, que é não pecuniária, né, que será concedido aos 3 companheiros ou companheiras do distrito que indicarem o maior número de associados, os padrinhos. Quem indicar mais associados, os 3 primeiros serão agraciados com uma premiação não pecuniária, que aí é uma condecoração, etc., que a gente vai fazer lá na frente. Ok? Então, essa é uma campanha que nós estamos fazendo, vale, repetindo, para esse primeiro semestre do ano leonístico, durante esse período que está na isenção. E aí a gente queria fazer uma chamada para os clubes do LC11, porque no dia 31 de outubro, nós temos aí o Dia Internacional de Posse, é o Dia de Posse de Novos Associados. E a área 3, através do PID Jaime, estão organizando uma grande festa de posse de novos associados no dia 31 de outubro, que é um sábado. Muito brevemente, nós vamos distribuir material orientativo sobre isso. Então, os clubes, por favor, se preparem pessoas, aprovem novos associados, para que a gente possa dar posse no dia 31 de outubro, de uma forma conjunta, com todos os outros distritos do LC e também dos outros múltiplos do Brasil. Será uma festa bastante bonita, está sendo prometida pela GAT da área 3. Então, a gente pede o apoio aí dos nossos presidentes de clube, presidentes de região, de divisão, e principalmente os assessores de clubes, assessores de associados de clube, para poder fazer esse trabalho e se prepararem para que a gente possa fazer um trabalho bem bonito. Ok? Desculpa aí ter tomado mais um tempinho, mas era importante a gente falar sobre essa campanha. Eu queria agora, na sequência, conceder a palavra ao nosso companheiro governador Jorge Calixto, para que faça, então, suas considerações, suas palavras de incentivo e os agradecimentos que achar oportuno. Com a palavra, o companheiro Calixto.
Uma boa noite a todos. Eu quero inicialmente fazer a nossa saudação do Distrito LC11 a todas as pessoas, todos os companheiros, dirigentes que aqui compareceram nesta noite, nesse evento coordenado pelo Distrito LC11. Uma saudação especial para o nosso companheiro Jacó, que esteve aqui, mas eu vi que ele tinha saído, não sei se ele voltou. Muito nos honrou com a sua presença. E agora nós temos na sala o nosso primeiro vice-presidente do Conselho Governador do Distrito Múrcio, companheiro Duba. Então, também é uma honra tê-lo aqui conosco, companheiro. Eu quero agradecer também especialmente aos companheiras, domadoras, léus, que porventura estejam presentes, castores também, pela presença, prestigiando esse evento do Distrito Múltiplo LC, na pessoa do companheiro João Paulo, PDG, companheiro João Paulo. Então, eu queria começar minha fala dizendo o seguinte, dizendo sobre, na minha opinião, o maior legado dessa pandemia que nós estamos vivendo. Oportunizou-nos o aprendizado, ou renovou nossos conhecimentos, né? Eu já tinha conhecimento disso, passou a conhecer o que foi introduzido de novidades, enriquecendo assim os conhecimentos que já tinha sobre a equipe global de aumento de associados. É um momento em que nós tivemos esse grande evento, né, durante o mês de setembro, muitos palestrantes passaram por aqui, dando a sua contribuição, no intuito de enriquecer a nossa, nos dar ferramentas, nos munir de ferramenta para aumentar o nosso quadro associativo, que nesses últimos tempos, como o Rodrigo também falou, houve uma perda muito grande de associados, até o nosso próprio distrito, vamos dizer assim, né? Poucos distritos conseguiram ficar positivos no último ano leonesco. Então, é um assunto importante. Por que eu acho a GMT mais importante, na minha opinião, sem associar? Nosso clube é um clube de serviço, precisamos de mão de obra, material humano, e, se possível, de boa qualidade. Então, temos que ter material humano na mão. Aí vem o treinamento dessa mão de obra, constituir lideranças daqueles que dispõem a liderança, né? E possível mais mão de obra para nós atendermos mais pessoas que estão necessitadas. Então, eu não vou me estender muito, foi tudo muito bem colocado, mais uma noite, e agradecer a oportunidade que o Distrito LC11 teve de coordenar um evento desse, da GMT, que perdurou durante todo esse mês de setembro. Quero agradecer ao companheiro João Paulo por isso, agradecer ao companheiro Dalton César, do ILB3, agradecer ao companheiro Rodrigo Lavieri por esta palestra, meu caro. Enfim, todos nós estamos agradecidos por tudo isso que nos foi oportunizado neste mês de setembro. Oportunidade ímpar que eu não tinha visto ainda acontecer isso no movimento leonesco. Tá? Estamos todos de parabéns. E agora só depende de nós arregaçarmos as mangas e colocar o nosso planejamento e criar algum tipo desse programa que o nosso companheiro Zoé criou e parece que o LB também criou. Enfim, nós temos hoje todas as condições de, pelo menos, tentar melhorar o nosso quadro associativo, termos numéricos. E depois de aumentado o quadro associativo, nós cuidamos de capacitar aqueles que foram escolhidos por nós para compor a nossa família leonense. Muito obrigado por tudo.
e vamos trabalhar. É isso aí, companheiros. Muito obrigado, hein? Obrigado, companheiro Jorge Calixto, nosso governador. Eu queria saber, o companheiro Jacó continua na sala ou não voltou, né? Ele deve ter tido necessidade de sair. Então, antes disso aí, eu queria perguntar ao companheiro Duba, nosso primeiro vice-governador do Conselho, que está presente na sala, se ele gostaria de falar algumas palavras aí em nome do DMLC. Boa noite a todos. Meu caro companheiro Calixto, governador do Distrito da C11, Zoé, coordenando esse evento maravilhoso, aos apresentadores, o querido companheiro Lavieri e o Dalton, que eu não conhecia, parabéns pelas apresentações. Eu não pude assistir a palestra do Dalton, que cheguei atrasado aqui, estava com um probleminha na internet, mas eu vi a do Rodrigo, adorei, gostei muito, parabéns, Rodrigo. Olha, essa iniciativa é maravilhosa de vocês, em poder transmitir essas informações, conhecimento para todos nós. Isso é algo inédito, algo novo, né? Devido a esse novo layout que nós estamos presenciando. E fico feliz com essa iniciativa, porque no início, eu até comentei com o João Paulo, o tema era quase comum, mas a cada apresentação foi diferenciada. Cada apresentação diferenciada, foi maravilhoso. Eu pude assistir várias, e com isso eu conquistei mais conhecimento, vocês transmitiram ótimas informações, e fico feliz com isso, porque é uma maneira, sim, da gente engrandecer e criar novas oportunidades para novos associados, enfim. Parabéns a todos, obrigado pela oportunidade. Estou aqui com 34 graus em Franca, que é um absurdo esse calor. Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, Zoé. Obrigado, companheiro Duba. É sempre um prazer imenso ouvi-lo falar. Eu queria informar a todos vocês que, quer dizer, realmente é uma satisfação enorme. Nós tivemos nesta sala hoje 98 pessoas. Alguns tiveram que entrar, sair, mas nós tivemos por aí 98 pessoas, que para nós é motivo de muito orgulho, de muita satisfação. Ficamos felizes com esse grau de participação, de aderência de todos os companheiros. Muito obrigado, realmente, a todos vocês. Em especial, eu quero voltar a agradecer o companheiro Dalton César e o companheiro Rodrigo pelas brilhantes palestras, trazendo novidades, trazendo informações relevantes para todos nós. Queria também agradecer o companheiro Alexandre, nosso segundo vice-governador, pelo trabalho que fez conosco aí na organização deste evento. E também ao companheiro Calixto pela presença e pelo apoio que nos deu para que a gente pudesse fazer acontecer e fazer com que o evento tivesse um sucesso importante. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, companheiro Zoé. Obrigado. Obrigado, companheira Talari. Eu quero convidar, então, agora a nossa PDG, Zoraide Figueiredo Guedes, para conduzir a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos desta pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Eu gostaria agora de também convidar todos vocês para que fizéssemos uma reverência importante e ouvíssemos o nosso belíssimo hino Ser Leão. Por favor, companheiro. Ser leão.
Joé, muita honra, porque esse hino do Ser Leão é de companheiros da minha terra, é de Campos. De Campos, exatamente. O Zé Alves é primo terceiro ou segundo da minha mãe, cara. Muito bom, parabéns. Bom, agora eu convido a todos a fazermos uma homenagem à bandeira nacional, que está aí na tela para todos verem, como uma calorosa salva de palmas, por favor. E agora, mais uma vez, agradecendo. Eu vou colocar parabéns, que eu quero encerrado esse seminário, mas relembrando, os nossos palestrantes estão aí, Rodrigo e Dalton, para algum esclarecimento, alguma dúvida que vocês ainda quiserem tirar com eles nesse momento. Ok? Muito obrigado a todos.